Bom dia, bom dia. Paz seja sobre o teu coração, sobre a tua vida. Estamos entrando mais uma vez nessa sexta-feira, cumprindo a nossa proposta. Falei para vocês que hoje nós íamos entrar para rodar mais uma live de manhã no Café com Líderes, Café com Destino, para definir algumas coisas na nossa vida, para que podamos compartilhar nesses momentos algo que Deus tem falado conosco a semana toda. E eu estou aqui sentado mais uma vez aqui no escritório, passando algo que Deus tem falado conosco nessa semana toda. Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Paz sobre o teu coração, sobre a tua vida. Talvez você está na sua empresa já trabalhando, talvez você tenha acordado agora, está em casa, vendo jornal, vendo TV. Se conecta aqui um pouquinho. Seja bom dia, bom dia, bom dia para você que já está na atividade, correndo aí, trabalhando, correndo atrás. Muito bom dia, pastor Adélia. Paz seja sobre o teu coração, saudade. Se Deus escrever essa história em janeiro, vamos estar aí, né? Vai ser um tempo de crescimento, de graça, vai ser forte, forte, forte. Amém? Seja muito bem-vindo, Deus abençoe as vossas vidas. Deixa eu só compartilhar aqui, vou passar uma palavra nessa manhã para o coração de cada um que está aqui para viver o novo de Deus. Deixa eu só compartilhar na minha rede aqui, já vou compartilhar agora, só um instantinho. Isso, você que chegou aí, paz seja sobre o teu coração, sobre a tua vida, você que está vivendo um novo de Deus. Deixa eu vir aqui, isso aí, amém, amém. Seja todos bem, bom dia para você, seja bem-vindo. A nossa missão nessa manhã, a nossa proposta nessa manhã é falar sobre o seu propósito de vida, a sua ICP. Quem está chegando aí, vai compartilhar essa live. Manda para alguém, eu quero falar sobre o propósito de vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã que está do outro lado. Você está cumprindo o propósito pelo qual você nasceu? Você está cumprindo o propósito pelo qual você foi chamado? A sua vida na terra tem cumprido aquilo pelo qual Deus designou para você estar aqui? Nós vamos falar sobre os propósitos de Deus, a ICP, a ideia central permanente. Eu quero falar sobre a ideia central permanente, a ideia de Deus para a tua vida. Deixa eu ajustar aqui o negócio que o inimigo entrou aí. Vamos lá, opa, voltou aqui. A ideia de Deus para a sua vida, vai dando glória aí, vai dando glória aí. Vai compartilhando, que Deus tem algo poderoso para o teu coração. Gênesis capítulo 36. Gênesis capítulo 36 é a nossa leitura de hoje. Vamos lá, Gênesis capítulo 36, vamos falar sobre o propósito de vida. Ontem nós falamos sobre o tempo, a maior moeda. Se você não viu a live de ontem, procure aí e veja a live de ontem, foi poderosa, deu destino para muitas pessoas. E hoje eu quero falar algo poderoso, algo que mudou a minha vida, que mudou toda a minha forma de agir, como empresário, como pai, como líder. Então foi coisa tremenda, e eu quero compartilhar com vocês também essa palavra. Pega aí, abre a tua Bíblia aí, Gênesis, capítulo de número 37. Capítulo de número 37. Verso de número 9 e 10. Gênesis 37 vai falar sobre a vida de José. E eu quero falar sobre a ideia central permanente, a nossa ICP, ideia central permanente. O que quer dizer isso? É tudo que eu faço todo dia para que o meu propósito seja cumprido. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está chegando conosco nessa live agora, você que está acessando agora, eu quero que você ouça o que eu vou te dizer, e aí você analisa e compartilha com alguém isso que eu estou te falando. ICP, ideia central permanente. Você tem cumprido ou você tem feito todo dia o seu propósito? Você tem cumprido de fato o propósito pelo qual você nasceu? A ideia central permanente da sua vida é qual? Ou você vive
como a profecia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí todo dia você muda de projeto, todo mês você muda de alvo, todo ano você muda de perspectiva e nunca chega a lugar algum. Começou com 15 anos, 18, 20, 30, 40, você tem 60 anos hoje e não conseguiu cumprir nenhum propósito da sua vida. É você que eu quero chamar nessa manhã para entender o propósito de vida, a sua ICP, a sua ideia central permanente. Para que você nasceu? O projeto de vida, o seu projeto de vida tem que ocupar mais de 90% do seu tempo. É sua ideia de vida. Vamos ler o texto de Gênesis. Quem está entrando conosco aí, vai dando um glória aí, vai dando um alô, vai dando um bom dia, vai compartilhando essa live. Eu quero que você escreva para nós ali, o tema de hoje é Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 9 e 10. O texto vai dizer assim: e teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e eis que ele diz que ele via o sol e a lua, e 11 estrelas que se inclinavam para ele. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, os seus irmãos o repreendeu e disse-lhe ao pai: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos se inclinar perante ti na terra? Ou seja, nós vamos ser governado por você, José? A ideia é essa. Deixa eu te falar nessa manhã. Todos nós nascemos com um propósito. José nasceu com um propósito. Qual que é o propósito de vida de José? Governar. A ideia central permanente de José é governo. Ele vai governar. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está conosco nessa live. Qual que é a mente que você tem? Qual que é o pensamento que você tem? Qual que é a ideia central da sua vida? É de governo ou é de escravo? O que você foi criado? Qual que é o propósito de vida pelo qual você foi criado? Deixa eu despertar isso aí. Olha, pensa a ideia que você tem. Quando José teve essa visão, teve esse sonho lá do futuro, pensa comigo. Quando você tem uma missão, você não fica ocupado com essas coisas. A ICP, a ideia central permanente, é o que vai te manter vivo diante das diversidades. Ou seja, quem ia manter José vivo? Quem ia manter José firme desde o buraco que os irmãos colocou, desde a trajetória de escravo até o Egito? Quem ia manter José vivo dentro da casa de Potifar? Ei, observe, quem ia manter ele vivo era a ideia central permanente dele. Ou seja, desvendar o meu futuro, desvendar o meu propósito é o que vai me dar vida para que eu possa viver todos os dias com uma mente atualizada. Ou seja, para que eu possa viver o meu propósito de vida. Quem tem propósito valoriza o seu tempo, pois sabe onde chegar. Vou repetir de novo, quem tem propósito valoriza o tempo. Nós falamos ontem do tempo, e quem tem propósito de vida, quem tem a ideia central permanente muito clara nele, ele entende que ele tem que valorizar o tempo, porque ele sabe aonde chegar. O que você planejou em janeiro está acontecendo hoje? Quem tem propósito não anda com qualquer pessoa, pois ele sabe que a companhia dos tolos pode levar ele para o buraco. Quem tem propósito não se ofende com qualquer coisa, porque sabe exatamente quem ele é. Se você tem um propósito de vida, se você sabe quem você é, as pessoas falam que você é isso e aquilo, você não fica ofendido, porque você sabe de fato quem é você. Quem tem propósito vive o seu destino e não o dos outros. Deixa eu falar para você, quem tem propósito não vive a vida dos outros, porque ele sabe do que ele é. Ele não sente inveja, porque ele sabe porque ele foi chamado. José sabia exatamente, ele não tinha problema com os irmãos dele, ele não tinha problema com as outras pessoas que habitavam dentro da casa de Potifar, ele não tinha problema dos outros que habitavam lá, que estavam presos com ele, porque ele sabia de fato quem era ele. Ele tem uma ICP, a ideia central permanente dele é muito clara dentro dele, ele sabe porque ele foi chamado. Ei, quando eu descobri a minha ICP, quando eu descobri o meu chamado, eu não estava preocupado com o que os outros falavam de mim. Eu me dei conta do que eu tinha que fazer em todas as fases da minha vida.
Ou seja, todas as fases que eu passei estavam me aprimorando para de fato eu cumprir a minha ideia central, o meu propósito na vida. Ei, deixa eu falar para você, a minha ideia central permanente, o meu propósito, afastou pessoas de mim. Mas também me conectou a pessoas que me levou mais rápido para o meu destino. Preste atenção no que eu vou falar para você. Não se preocupe com pessoas que afastam de você, porque às vezes eles não estão no mesmo propósito seu. Eles não podem. Ei, preste atenção, nós nascemos para cumprir um propósito de vida. E nós não temos que ficar preocupados porque os outros fazem algo maior ou menor do que nós, porque nós temos. O Tite, que é o treinador da seleção, não bate um pênalti ou então bate uma falta melhor do que o Neymar. Mas nem por isso ele deixa e fica triste, bravo, irritado pelo chão, porque o Neymar tem um monte de medalhas e ele não. Ele é o treinador, ele entendeu o propósito de vida dele. Que ele que vai treinar o Neymar. Mas o Neymar nunca vai ser um treinador igual o Tite. Mas o Tite também não vai bater uma bola igual ele. Cada um está cumprindo o seu propósito e a sua ideia central. E o Tite não fica irritado porque ele não fez um gol. Nada a ver, porque cada um cumpre o seu propósito. Irmão, preste atenção no que eu vou te falando. Defina a sua visão, defina a sua missão, o seu propósito de vida. Porque senão você vai ficar toda hora trocando a sua vida por outro. As pessoas vão se lembrar de você por aquilo que elas viram em você. Deixa eu repetir de novo. Alguém pode escrever isso para mim? As pessoas vão lembrar de você por aquilo que elas viram em você. Não aquilo que você pensa que você é, mas aquilo que você declara que é, aquilo que você transmite todo dia. Nós somos aquilo que nós espalhamos, não aquilo que nós retemos. Eu sou aquilo que eu falo, aquilo que eu demonstro ser. Benjamin, um grande escritor israelense, vai dizer: o grande ex-primeiro-ministro lá do Reino Unido, lá do reinado da rainha Vitória, a vida já é muito curta para ser pequena. Entenda, defina quem é você e para onde você está indo. Deixa eu te fazer uma pergunta, escreva aí. Minha visão. Primeiro, você tem que entender o que você está enxergando, qual que é a minha visão. Depois, qual é a minha missão. E depois, qual é o meu propósito de vida? Como as pessoas se lembrarão de mim quando eu não estiver aqui mais? Como as pessoas lembrarão de você na sua casa? Como mãe, como pai, como irmã? Como as pessoas lembrarão de você na sua igreja? Como as pessoas lembrarão de você aí, na onde você trabalha? Qual será o meu legado? Eu preciso perguntar isso aí, eu preciso ter isso muito bem claro, muito claro na minha vida. Eu preciso ter isso muito esclarecido dentro de mim. Deixa eu falar para você, você precisa de uma vida com uma missão declarada, com a sua ICP muito bem focada. Por quê? Porque senão você não vai conseguir cumprir o teu propósito. Deixa eu falar para você. José tinha uma ideia central na vida dele. Ele falou assim: eu vou governar. Mas e os problemas? Os problemas eu não estou nem aí com os problemas. Eu vou ser governo. Dentro da casa dele ele é vendido pelos seus irmãos. Ele vai para o buraco. Ele vai ser traído pelos da casa dele. Olha os níveis que esse homem de ataques psicológicos que ele sofreu. Olha os ataques espirituais. Olha a tristeza que esse menino viveu. Ele tinha 17 anos somente. Olha os traumas que ele viveu. Mas jogado num calabouço, jogado numa cisterna. E depois vendido como escravo dos ismaelitas. E depois foi destinado para o Egito. Pensa comigo, um dia ele estava aos pés do pai dele, comendo do bom e do melhor em Canaã, vivendo ali em família. No outro dia ele é levado como escravo, mas ele está cumprindo o seu propósito. Lembra, as pessoas que te colocam no buraco não vão conseguir te matar, porque você tem um propósito de vida. Sabe o que eles vão fazer? Acelerar o seu processo. Todas as vezes que alguém te joga no buraco, entenda, eles não vão conseguir te matar, eles vão acelerar o seu processo, porque muito em breve, daqui 13 anos, José estaria governando a maior potência mundial daquela época, o Egito. Então não fique triste, porque você tem que saber de fato para onde você está indo. E talvez o buraco é só o trampolim, é só a mola propulsora que vai te impulsionar para onde Deus quer te colocar. Não fuja do seu propósito de vida. Para de viver os propósitos dos outros.
Ah, mas eu acho que aquela igreja está melhor, eu acho que esse pastor é melhor, eu acho que esse líder é melhor, eu acho que essa empresa é melhor, eu acho que esse salário mudou, eu acho que essa família, eu acho que essa esposa é melhor, que essa que eu tenho já não dá certo para mim. Para com isso. Você não vai conseguir cumprir o seu propósito se você não seguir a visão e a missão que Deus te deu. Para de ficar mudando todo dia. Cada vez que tem uma dificuldade, você quer mudar a rota. Cada vez que tem um problema, você quer mudar. José não olhou para os problemas da vida, não olhou para as dores, porque a ideia central permanente dele manteve ele vivo. Ele tinha um sonho: eu vou governar sobre as nações. E ele chega lá dentro da casa de Potifar. O que José estava fazendo? Levado como escravo dentro da casa de Potifar. Mas José, a Bíblia vai dizer que Potifar entregou toda a chave da casa dele para José governar. E José mandava sobre todos que estavam ali, cumprindo o mesmo propósito de vida, governando. Mas ele vai ser traído lá dentro pela mulher de Potifar e vai ser mandado injustamente para a cadeia. Quando ele chega lá na prisão, ele não fica reclamando. Entenda disso. Você pode ser levado para lugares que você não merecia estar, mas não fique reclamando lá. Cumpra o seu propósito. O que José fazia na prisão? Governava. José governa na casa de Potifar e governa na prisão. É indiferente aonde ele esteja, ele sempre vai cumprir o seu propósito. Para que Deus te chamou? Ah, mas eu parei de pregar porque eu tô sendo humilhado na minha igreja. Ah, ninguém tá me ouvindo. Ah, mas eu parei de falar na minha família porque eles tiram sarro de mim. Ah, mas eu parei de falar na empresa porque eles não me dão atenção. Cumpra o seu propósito de vida. A sua ideia central permanente. Coloca aí, marca no seu WhatsApp, marca no seu Instagram, marca aí no seu Facebook. ICP, ideia central permanente. Para que você foi criado, para que Deus te chamou. É que isso que você vai fazer. E indiferente das fases da sua vida, indiferente do que você esteja passando, indiferente dos níveis que você foi levado, a sua ideia central permanente continua, porque você tem a mente de governo. Você sempre vai governar, vai cumprir o seu propósito. Ele sai da prisão, é levado lá para a casa de Faraó para governar a maior nação do mundo antigo, reinar a maior potência que havia naquela época. Mas ele está fazendo o mesmo. José governa na sua casa, governa na casa de Potifar, governa dentro da prisão e governa também no reino. Ei, indiferente da prisão ao trono, ele sempre está cumprindo o mesmo. Tem pessoa que quer governar só se ele tiver com o microfone na mão. Tem pessoa que só quer falar sobre a ideia do que ele foi criado somente se ele estiver numa posição de poder, somente se ele estiver no holofote, somente se ele estiver sobre o pódio, somente se ele for o top da galáxia. Ei, negativo. A sua ideia central permanente é cumprida em todas as fases. Pegou aí? Escreve aí. Eu vou cumprir a minha ICP, indiferente de onde eu esteja. José não ficou parado porque ele tinha um sonho dentro dele e o sonho gerou o propósito dele para o qual ele foi criado. E ele foi ser governador. Quem via ele lá preso na prisão nunca ia falar que ele ia governar, mas Deus tem o poder de pegar um jovem com 17 anos dentro de um buraco e projetar ele aos 30 anos. Com 13 anos, Deus tira o homem do zero e coloca ele para governar a maior nação do mundo. Mas ele nunca saiu do seu propósito, da sua ideia central permanente. Você que está conectado conosco aí, manda essa live para alguém, compartilha ela. Alguém que não consegue mais seguir o seu propósito, alguém que desanimou com a trajetória, alguém que foi traído, alguém que foi decepcionado e agora não consegue mais cumprir o seu propósito de vida. Não consegue mais cumprir o seu propósito, por quê? Porque foi traído, porque foi levado em ambiente de traição, foi traído por família, por amigos, por tio, por pastor, por líder, e agora não consegue mais cumprir o seu propósito. Diga para ele, você tem que ouvir essa palavra. Quem tem uma ideia central permanente não é guiado pelos outros. Ele tem uma ideia na cabeça dele, mente de governo. Ele sempre vai acelerar, ele sempre vai cumprir o que ele foi chamado para a terra. Deixa eu falar para você, a sua ideia central permanente, o seu propósito de vida vai gerar um sonho dentro de você e nada vai poder parar. Se você olhar para os homens que foram homens de referência aqui na terra, ou o que acontece, sabe o que acontece com eles? Eles não pararam por nada. Não desista porque alguém te traiu, não desista porque alguém te magoou, não desista porque talvez ninguém apoiou o teu projeto. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deixa eu te falar isso.
Martin Luther King, o grande narrador, orador, o grande homem que surgiu lá na época de segregação racial, aonde que os negros não podiam entrar num restaurante aonde um branco estivesse se alimentando, aonde as escolas separavam os negros dos brancos, aonde havia uma divisão de pele terrível, aonde os negros não podiam entrar nas igrejas, aonde eles não podiam ter direito de votar. Lá nesse tempo, aonde eles eram totalmente isolados, Martin Luther King levantou e deu aquela grande frase: I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. Eu sonho em um dia os meus filhos poder votar. Eu sonho um dia os meus filhos acessar restaurantes em que todo mundo tenha liberdade. Eu sonho um dia em um negro ter uma voz de expressão na sociedade. Ele tinha um sonho nele. Foi fácil? Não. Ele gritou todos os dias, I have dream, até alguém ouvir ele. E ele conseguiu concentrar. Lá em Washington, 300 mil pessoas numa praça para ouvir ele falar: eu tenho um sonho. A ideia central permanente dele era que um dia ele ia ver todas as raças unidas em um mesmo lugar. Homens que viveram aqui, que não se deixaram. Você vai ver Mandela, preso lá no apartheid, vivendo na prisão, escrevendo de dentro da cadeia, mas nunca perdeu o seu sonho de um dia ver a África liberta, de um dia ver com que o continente africano tivesse um tempo de liberdade. E conseguiu. Um homem preso, não é de dentro da cadeia. Pensa comigo. Veja o preço que esse homem pagou. Veja as tentações que ele sofreu para tirar dele o sonho dele. De ver o mundo um dia mais compartilhado. Ei, se você for ver a vida, ler as biografias de Steve Jobs. Steve Jobs, o grande fundador, CEO da Apple, criador do Macintosh, do iPhone. Lá naquela garagem, quando ele começou a criar os códigos da Apple, que todo mundo olhava para ele e não dava nada, que ninguém apoiava, que desligava o telefone na cara dele. Quantas vezes ele teve que caminhar descalço com a camiseta e um chinelo, não tinha dinheiro para colocar nenhuma gasolina no carro, não tinha dinheiro para comprar nada. Mas ele falou assim: um dia eu vou escrever um código, um dia eu vou fazer um equipamento, eu vou fazer um periférico que todas as pessoas têm acesso, e em um botão resolve a vida de todo mundo. E hoje nós temos aí a grande Apple, a empresa de 2012 para cá, a empresa mais potente do mundo, mais rica. Homens que têm sonho, a ideia deles de governo nada muda. Não interessa se eles estão passando fome, se eles quebraram, se eles estão doentes, se as pessoas estão falando mal deles, eles não param. Tem uma ideia central permanente. A pergunta nessa manhã: o que você tem feito com o seu propósito de vida? Qual que é o legado que você vai deixar para essa geração? Bill Gates, todos esses homens da terra. E eu quero falar sobre o homem que teve um propósito e um sonho de vida, Jesus, que já nasceu com um propósito definido de salvar a humanidade. Ah, mas e a traição? Não tem problema. De dentro da família? Não tem problema. De dentro dos discípulos? Não tem problema. Mas e os reis? E a religião? E as punições das leis humanas? E a trajetória do Calvário? E a morte? Não tem importância. Eu tenho uma missão, um propósito de vida. Qual que é o propósito de vida? Salvar a humanidade. Deixa eu te falar para você nessa manhã, qual é o seu propósito de vida? Você já achou o seu propósito de vida? Você já alinhou o seu propósito de vida? Você já alinhou a sua vida? Ei, você pode ser bem criativo, você pode fazer N coisas, mas você não pode mudar o seu propósito de vida. Não mude ele. Fica sempre firme com ele. Mesmo que você às vezes não tenha uma visão muito clara, mas você vai cumprir o seu propósito de vida. Nessa manhã que Deus possa falar ao teu coração, falar dentro da tua alma, para que você possa cumprir de fato o seu propósito pelo qual você foi designado. Para que você nasceu? Para que você nasceu? O que está cumprindo na sua vida todos os dias?
Qual que é o nível de liderança sua? Se você chegou aqui agora, ouça essa live inteira. Deus tem algo ao teu coração. Deus tem algo para a tua vida. Nós vemos no mundo muito rápido, que nós temos que ficar sempre ligado. Por quê? Para que eu não possa perder o meu propósito de vida pelo qual eu nasci hoje. Essa geração é muito rápida, mas nós precisamos entender os nossos propósitos de vida. Temos que sempre estar focado nele. Quem fica mudando de propósito não cumpre nada. Não consegue cumprir o seu propósito de vida. O mundo não só mudou, mas ele continua num processo acelerado de transformações. Os valores mudam todo dia, mas cuidado para esse mundo não mudar o seu propósito de vida pelo qual você foi escolhido. Deus te separou para essa geração. Deus te separou para esse tempo. Deus te separou para esse momento. Você precisa estar no ponto fixo dele. Você precisa estar com a sua ICP, a sua ideia central permanente, muito focado. A sua situação, deixa eu falar uma frase para você e eu estou terminando aqui, eu quero que alguém escreva aí. A sua situação atual é parte do seu caminho, não o seu destino. Vou repetir. A sua situação atual é parte do teu caminho, não o seu destino. Não pare, não pare, não pare. Cumpra o seu propósito. Escreve para mim aí. A sua situação atual é parte do seu caminho, não é o seu destino. Tenta. De qualquer forma, se esforce de qualquer jeito. Nunca, nunca desista da sua ICP, da sua ideia permanente. Deus te chamou para isso. É a ideia de governo, isso aí. Sua situação atual é parte do teu caminho, não é o teu destino. E Deus vai te levar ao lugar máximo. Deus vai te levar a um lugar seguro. Deus vai te colocar em lugar de governo, em mente de governo. Ok? Tá, pegou essa aí então? Então, Deus vai te dar vida, Deus vai te dar graça, Deus vai abençoar o teu dia. Amanhã já é sábado, Shabbat Shalom, sábado, um dia que nós deveríamos dedicar ao Senhor. Dedicar ao Senhor. Pastor Sérgio está assistindo. Pastor Sérgio, paz seja sobre a tua vida, prosperidade, que Deus possa te abençoar, te dar destino, te clarear, te proteger, te blindar, te manter você firme. E entenda que o que você passa hoje é só o meio, não é o seu destino final, é só o processo. Deus sempre vai nos dar algo melhor e maior. Deixa eu te falar essa frase. Deus tem para você sempre algo melhor e maior. Quando Moisés é levado até o Monte Hor, Deus vai levar ele até lá e vai dizer que Deus vai, ali vai ser o fim da trajetória dele, o fim de todo o caminhar dele, o fim do propósito dele até aquele momento. E vai dizer para ele avistar Canaã, avistar a terra prometida. Mas ele disse que dali ele não ia descer mais, que ali já ia ficar com o Senhor. Deus ia matar Moisés em cima do Monte Hor e ele não ia descer mais. E ele disse para ele, e ainda Moisés, leve Josué, porque Josué vai continuar o caminho. Ele chega até lá, Deuteronômio, capítulo de número 5, vai revelar isso aí, que ele vai implorar, ele vai pedir por graça, para que Deus deixe ele chegar até a terra prometida. Ele queria chegar lá, mas Deus vai dizer assim, não, negativo. A princípio, quando eu lia isso aí, eu falava, puxa, Deus poderia ter atendido o pedido dele, Deus poderia ter atendido o coração de Moisés, mas Deus tem falado muito comigo, ei, preste atenção, eu sempre vou ter algo melhor e maior para ele. Sabe o que Deus fez? Apresentou ele lá em Mateus, quando ele está no Monte da Transfiguração, no pé do Monte Hermon, lá na cabeceira do Hermon, ele vai aparecer agora, já glorificado, e vai de novo chegar ele, Moisés e Elias, diante de Jesus, materializado ali, diante, na presença dele. Agora ele vai estar ali, no Monte Hermon agora, já pronto, diante da terra prometida, e ainda com o Filho de Deus materializado, ou seja, o
que ele queria lá atrás era somente pisar numa terra que teria que ser construída. Agora Deus colocou ele agora, já glorificado, numa terra que já estava pronta, diante do Filho de Deus. Ei, deixa eu te falar para você, às vezes você pede coisas lá atrás para Deus e Deus não te dá, porque o que Deus tem para você é melhor e maior no futuro. É só você cumprir o seu propósito pelo qual você foi chamado. Tem uma frase que diz que quem tem promessa não morre. Isso aí só está na música da Cassiane. Isso não é verdade. Quem tem promessa não morre até a promessa se cumprir. Quando a promessa cumprir, Deus vai tirar você e vai te colocar em algo melhor e maior. Pegou essa? Deus tem para a sua vida algo melhor e maior. Só precisa de uma coisa: cumpra o seu propósito de vida na terra. Nunca fuja do seu propósito pelos inimigos, nunca fuja do seu propósito pelas decepções, nunca fuja do seu propósito pelas faltas de oportunidade, nunca fuja dos seus propósitos por causa da dor. Sonhe. O sonho é a anestesia da alma. Quem sonha vai mais longe. Nessa manhã que Deus possa te abençoar, possa te dar graça, paz e direcionamento para o teu coração. Na segunda-feira estaremos aí de novo, novamente, conectando com o Café com Destino, Café com Líderes, um momento de palavra para você que é líder. No mínimo você é líder de você mesmo. Você tem que tomar decisões todo dia para direcionar a tua vida. Que Deus vos abençoe. Amanhã à noite teremos culto de jovem aí aqui do Marisol. Você que é jovem, você que é pai, que é mãe, que tem o seu filho, manda pra lá. Irmão, compra, suborna, joga ele no carro, leva escondido, coloca uma venda no olho dele, arruma um jeito, coloca ele naquele ambiente de vida. E domingo teremos culto pela manhã e culto pela noite, um culto poderoso. A pastora Cat estará ministrando a palavra do Senhor e o céu vai estar aberto e Deus vai estar definindo destinos para nós. E Deus vai estar alinhando a ideia central permanente de muitas pessoas que estão conectadas aqui conosco, que às vezes não têm o seu propósito de vida muito bem definido. Então, domingo às 10 horas da manhã e também às 19h30, aguardamos você lá. Shalom, paz sobre a sua vida, prosperidade sobre o teu coração, que o Espírito de Deus possa entrar e acessar a sua alma e o teu espírito e te dar destino em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, até segunda-feira no mesmo horário. Deus os abençoe.